Meus caros irmãos, estamos aqui para mais um podcast. Na verdade, o primeiro podcast do ano, né? E eu tô aqui com o Renato Lima, do Personal Católico. Tudo bem, Renato? Tudo ótimo com você, Priora. Tudo bem, meu querido. É um prazer, uma satisfação muito grande tê-lo aqui para falar com a gente de uma coisa que é tão importante, né, Renato? Exatamente. As pessoas, eu acho que elas levam só para o lado físico, mas elas não entendem que é complexo. Exatamente. Que o físico afeta o espiritual. É impressionante, né? Com certeza. Então a gente vai falar hoje, meus irmãos, com o nosso querido Renato, do Personal Católico, né? Para falarmos um pouco dessa vivência, né? Da função dele, que é de personal, mas no reflexo disso para o cristão, para o católico, no reflexo disso até nas virtudes, né, Renato? Sim, sim. E na abrangência das virtudes, na persistência mesmo, né? Sim. Nunca desistir, né? Com certeza. Então a gente vai conversar com ele sobre isso, meus irmãos. E aqueles que não se inscreveram no nosso canal, se inscrevam no nosso canal, ajudem aqui a nossa evangelização, né, meus irmãos? Curtam, compartilhem e vamos lá, que este ano promete esse ano de muito trabalho e a gente quer entregar para vocês não só um conteúdo de excelência, mas a gente quer fazer Jesus, Nossa Senhora, seus santos entrarem na casa, no lar e no coração de vocês. Ok, meus irmãos? Renato, eu vou convidar você, antes de começar, para a gente iniciar com uma Ave Maria, claro, saudando a Santíssima Virgem Maria, a Imaculada Conceição, tá bom? Perfeito. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Imaculada Conceição, rogai por nós. Renato, meu caro, então a gente traz aqui para falar um pouquinho sobre esse ambiente da academia, falar um pouquinho do desafio de um católico estar na academia. Sim. Depois eu quero trocar com você algumas questões em relação à academia que eu tenho, né? Eu acho que deve ser dúvida de todo mundo. Claro. Por exemplo, como um católico deve se portar, deve andar na academia, né? Qual a roupa apropriada na academia? Isso é um conflito meu e eu acho que deve ser um conflito de muita gente. De muita gente, com certeza. Porque é muito estranho, né? Você não pode ir também de uma maneira que as pessoas te olhem e falem, não, a mulher tá com uma burca ali no meio da academia. Exatamente, não pode parecer esquisito, né? Esquisito, exato. Mas também não pode ir com aquelas roupas. Hoje as mulheres, elas praticamente malham de top, né? Sim. E shorts. Sim. Então praticamente nuas. Eu acho que para vocês, no ambiente da academia deve ser muito difícil. É um ambiente hostil. Hostil, exato. Pra gente que frequenta, já assim, eu sou muito focado. Eu vou lá realmente para fazer aquilo que eu devo fazer. Mas é impossível, você não tem como, você não anda de olhos fechados, você não tem como você não olhar o que está acontecendo ao seu redor, né? Com certeza. Então eu queria conversar um pouquinho com você sobre isso e te perguntar como é que a gente deve fazer, como é que um católico deve se portar, Renato? Maravilha. Então, primeiramente, eu queria muito agradecer a oportunidade de estar aqui, tá bom? Eu agradeço a você, agradeço pelo convite. Então, eu sou o Renato Lima, meu nome é Renato Lima, sou personal há uns 5, 6 anos e eu sou dono do O Personal Católico, que é um canal, uma conta no Instagram que eu criei para ajudar os católicos a entenderem que a parte física, a parte do corpo também é muito importante para adquirir virtudes. E essa questão da academia realmente é uma parte muito complexa, foi uma parte que quando eu me converti eu sofri muito. Imagina. Porque eu, principalmente como professor, eu tenho que estar olhando para as pessoas, para ver como elas estão fazendo os exercícios. Nossa, é verdade. Então, para mim é um desafio constante e eu encontrei muitas forças na mortificação para poder exercer a minha profissão sem pecar contra a pureza. E pensando na questão de modéstia, a gente realmente tem que encontrar um meio termo entre não parecer um esquisito e se vestir decentemente para não levar os outros a pecar.
Então, eu acho que é necessário a gente sempre entender o contexto das coisas. Então, eu encontro muita gente, às vezes, escrupulosos, que às vezes dizem que tem um certo receio de se vestir com algumas roupas de academia. E existe um meio termo ali, porque o próprio contexto do ambiente te permite se vestir de uma forma que você não se vestiria na missa, com certeza. E nem na rua. E nem na rua. Então, assim, eu acredito que, por mais que seja difícil, você consegue encontrar algumas roupas de academia que são decentes, que são, não vou dizer assim, permissivas, mas que são... Você consegue esconder melhor o seu corpo, você consegue se preservar melhor. E o que eu digo de dica, principalmente para as mulheres, é levar uma blusa que você consiga amarrar na cintura, isso ajuda bastante. É verdade. Escolher roupas mais largas, que você não perde o conforto e você também consegue se preservar um pouco. Buscar roupas não decotadas. Você não precisa ficar bonita para academia, ou para os homens também. Eu lembro que quando eu treinava com roupas bem largas. O pessoal do fisiculturismo gosta muito disso, de roupa larga. Você consegue treinar confortável sem se expor muito. Então, assim, analisar um pouco o contexto. Eu estou numa academia, eu preciso de uma roupa apropriada para treino. Às vezes uma roupa mais apertada é até bom, porque te ajuda a ter mais liberdade de movimento. Mas se eu vou pôr uma calça apertada, não custa nada amarrar uma blusinha. Isso é verdade. Você já consegue se preservar sem você deixar de usar uma roupa apropriada para o exercício. Isso é verdade. Eu acho que é uma grande solução, assim, porque eu acho que é um conflito meu e é um conflito de muita gente. Sim. Você vai para academia e aí como é que você vai se vestir, né? Por mais que você tenha uma modificação de olhar, assim, porque isso, né, eu me concentro naquilo que eu estou fazendo, que é para não, né, pra gente não... Então, mas em relação ao outro, que eu acho que é o mais preocupante, porque você não pode controlar o outro, né? Você pode se controlar, mas não pode controlar o outro. Então eu acho que realmente você tem razão. Eu acho que uma grande saída é amarrar. Eu vou vestida da cabeça aos pés. O problema é que as roupas são justas, não tem como, né? Não tem como. E calça, assim, a calça para você ter mobilidade, você poderia até colocar uma calça de moletom. Sim. É uma boa alternativa, mas é muito esquisito, né? Assim, pra academia, etc. Parece que você dormiu à noite e acordou para ir pra academia. Não, mas por Deus a gente faz com certeza. De uma maneira tranquila. Mas eu acho uma boa solução essa de amarrar o negócio. Ótimo. É simples, porque se você, por exemplo, você vai fazer um treino que você precisa de mais mobilidade, você quer colocar uma calça leg, que realmente ajuda muito no movimento. E aí você amarra uma blusa e você já resolve metade do problema. Mas assim, o problema inteiro eu acho que é impossível de resolver. Né? Por conta do próprio contexto do lugar que você tá, e porque vai ter gente que até dentro da igreja, você vestido modestamente, ele vai ter problemas com o olhar. Então assim, eu acho que você fazendo a sua parte dentro do contexto de uma academia, você colocando uma proteçãozinha, uma jaqueta, pelo menos a sua parte você vai fazer já. Agora, olhando pelo outro ponto de vista, que é de você controlar o olhar, é um pouco complicado, mas também tem solução. Então, por exemplo, eu como homem, principalmente como professor, que tem que estar olhando... É pior ainda. Eu encontrei um pouco de dificuldade no começo, mas assim, você começa a compreender que não tem jeito, você sempre vai ter alguma ocasião de queda ali, pelo olhar. Antigamente existiam academias voltadas só para mulheres, mas na nossa sociedade de hoje isso não dá certo, é um negócio que raramente vai prosperar. As pessoas querem estar juntas ali. Então, eu encontrei como uma solução não esmorecer na mortificação, porque a mortificação, ela protege o meu olhar de ter um olhar impuro. Então, eu sempre busco ter alguma coisa ali que possa me mortificar se eu ver que os olhares impuros estão começando a surgir, os pensamentos impuros estão começando a surgir. Então, eu ando com uma caneta e se eu perceber que eu estou sendo tentado, eu posso apertar essa caneta na minha mão, me concentrar na dor da ponta da caneta. Eu posso até fazer uma analogia e lembrar daquela caneta apertando a minha mão e lembrar dos cravos que perfuraram a mão de Nosso Senhor. Ajuda muito. Bonito, Renato. Na hora, isso alivia qualquer tentação.
Posso colocar uma pedrinha no tênis para dar uma incomodada também, é uma coisa que ajuda demais. E uma recomendação que eu tenho para quem tem problemas com a impureza é o banho gelado. Acho que o banho gelado é uma mortificação assim sensacional para quem tem problemas com a impureza. Ele te dá uma chacoalhada, mas assim, todos os lugares que a gente sabe que a gente vai ter ocasião de queda, por alguma razão, às vezes está fora do nosso controle, é sempre bom a gente ter alguma coisa ali para a gente se mortificar e se concentrar nessa dor ou nesses pensamentos mais referentes assim, à paixão de Cristo, ou em procurar alguma coisa que incomode, que faça nossos sentidos se irem para outro lugar. Nossa, que lindo isso, meus irmãos. Estão vendo? Não é impossível a santidade, né? Porque a gente, no mundo de hoje, Renato, a gente percebe muito mais nos jovens que eles olham e falam: é impossível, né? Não consigo. Ou a gente vê uma referência de um santo e a gente fala: mas nunca. E aquilo faz com que a pessoa, muitas vezes, não persista, desanime. Caia e não consiga levantar, porque João Paulo II sempre falava, eu sempre falo aqui, santo é aquele que nunca desiste, né? Não é aquele que não peca, é aquele que nunca desiste, cai e levanta, né? Perfeito. Então eu acho que meus irmãos, é possível que a gente tenha uma vida voltada para Deus. E olha, eu acho que é importante a gente dizer aqui, Renato, que não é pecado sentir. Sim, isso é essencial. A questão, meus irmãos, o que você sente não interessa muito para Deus. Eu vou explicar para vocês por quê. Porque nós temos a tendência ao pecado por conta do pecado original, entendeu? Então a gente é inclinado 45 graus. Então assim, o que a gente sente não é tão importante em relação a esses sentimentos de queda. O que é importante é o que a gente faz com eles, né? Então, se a gente vai consentir nesse pensamento, se a gente vai... Eu não sei, Renato, mas com você se funciona assim, mas eu acho que é com todo mundo. A gente não tem como você não saber quando você peca, quando você passa daquela questão de sentir para consentir. Parece até que o seu anjo da guarda te avisa, né? Avisa. Não parece? Você que te avisa, fala, opa... você sempre tem aquele aviso interior, você quer mesmo fazer isso? Agora, assim, a partir de agora é pecado, entendeu? Então, eu acho que a gente precisa olhar para isso, meus irmãos, olhar para essa questão com muito carinho. Com certeza. São Francisco de Sales, se me permite a interrupção, ele fala no Filoteia que existem dois tipos de consentimento. Um consentimento que ele é mais difícil de controlar, porque ele é mais instintivo. Sim. E existe um consentimento que ele é de total liberdade nossa, que ele depende de um aviso interior, né? Então, por exemplo, se a gente tem uma visão sensual, a gente pode repelir na hora e não deixar nenhum consentimento. Mas pode ser que a gente caia em um pequeno consentimento de tipo, nossa, eu quero aproveitar essa visão, que é algo um pouco automático, que é o início do deleite. É o início do deleite. Esse início do deleite, ele diz que ainda é um pecado venial. É um pecado venial, exato. Ainda é um pecado venial. Só que assim, você começa esse deleite e aí você tem aquele... Se eu continuar, eu sei que eu tô pecando. E eu quero. E aí a gente peca mortalmente. Exato. Então assim, acontece muito da gente parar nesse pecado venial, ainda nesse deleite inicial. E a gente, opa, não posso passar desse ponto, aqui já vai ser uma decisão de total liberdade minha. Parece que Deus te dá um clique, te mostra assim, daqui pra lá o negócio vai ficar mais complicado. Por isso que eles falam, ninguém vai pro inferno por descuido, né? Exato. Tá vendo, meus irmãos, você que é escrupuloso, você que é escrupulosa, entenda assim, primeiro que Deus é suma misericórdia e amor. Jesus, assim, o que mais me impressiona nele é a docilidade e o amor. Então, se você é único, né? Se tem uma digital única no mundo, ele te ama de uma maneira única. Né? Então, ele vai cuidar de você. Então, entenda isso, que a gente precisa ter essa consciência para ser pecado, né? Então, é óbvio que a gente está não sabia, não é assim, né? A gente precisa estudar,
a fé católica para entender, Com certeza. para conseguir amar aquilo também, para entender o porquê das coisas, né? Então, a gente também muitas vezes não estuda isso também, é um pecado, né? A gente deixar de se instruir na fé católica. Então, a gente precisa analisar o não sabia por quê, né? Exato. Mas enfim, Renato, continuando com a questão aqui da academia, eu vou falar para você um pouquinho da minha experiência. Maravilha. E vou te falar o que eu ando percebendo, assim, que eu acho que deve ser também uma questão bem interessante para o nosso público aí, para os fiéis. Certo. Que seria o seguinte: eu tenho um grande problema, eu tenho muita facilidade de ganhar peso e perder peso. Sim. Né? Por que eu tenho essa facilidade? Porque eu gosto de doce. Minha alimentação é extremamente saudável. Se você visse eu almoçar, você não acreditaria. Sim. Que eu como só legumes e proteína. Agora eu tô com uma alimentação muito mais regrada, né? Comendo 5, 6 vezes por dia. Mas o que acontecia é que eu engordava. O que eu percebi? Qual o reflexo que tem isso na alma? Eu percebo o seguinte, que quando eu volto para a academia de uma maneira cotidiana, então diária, eu percebo que a minha vontade em não pecar, ela aumenta. Porque, assim, eu não quero pecar contra a gula. Sim. Portanto, eu não quero comer aquilo que seria mais, né, às vezes você tem necessidade de você tomar um copo a mais de suco, tem necessidade de você comer um doce depois Eu percebo que a mortificação ela fica muito mais fácil de ser feita. Sim. Eu percebo um reflexo na minha vida cotidiana que é de disciplina. Sim. Me impressiona. Sim. Porque, assim, é uma coisa tão simples. E outro dia eu estava conversando com um padre, eu estava falando isso para ele. Falei, padre, vai para academia. Sim. Vai para academia, porque isso faz bem para, ainda mais vocês que são homens. Sim, e também por causa da testosterona. Claro. Mas faz muito bem para você regrar a tua vida. Sim, sim. E eu tenho percebido isso, e eu gostaria que você falasse um pouquinho disso, né? Eu tenho percebido isso na minha vida cotidiana. Minha vida, assim, eu engordei pra caramba, agora eu tô emagrecendo, e essa vida regrada tá me fazendo ter mais virtudes, né? Com certeza. E olha que eu sou pecadora, mas tá me fazendo... Todos nós. A ter vontade de, não, vou negar esse copo a mais, vou negar esse doce que ofereceram, vou trocar, vou fazer trocas, hoje não, por amor a Jesus, entendeu? E eu acho isso fantástico, queria que você falasse sobre isso. Maravilha. Então vamos lá. Acho que pra gente entender um pouquinho do porquê que a gente busca tanto as coisas mais fáceis e se enfraquece muito a nossa vontade, a gente tem que dar uma olhada num ponto de vista um pouco sociológico de como mudou alguns comportamentos da nossa sociedade nos últimos séculos. Então a gente veio de sociedades onde se tinha muito trabalho braçal, onde você tinha muito desconforto no cotidiano, as pessoas eram acostumadas ao desconforto, para uma sociedade em que nós somos lotados de facilidades. O que não é ruim de certo ponto de vista, mas em certo ponto deixa a gente acostumados com o conforto excessivo. E aí o que acontece? A nossa vontade, ela é sempre uma luta entre o concupiscível e o irascível. O irascível é aquela nossa busca por bens duráveis, por bens estáveis, mas são bens árduos de conseguir. E o nosso concupiscível é o prazer imediato. Então, se eu sinto sede, tomo um copo d'água. E nós temos essas duas paixões, né, digamos assim. Quando a gente tem um estilo de vida em que força a gente a ter mais desconfortos em vista de um bem maior, de um bem mais duradouro, nós vamos condicionando a nossa vontade a buscar sempre conseguir esses bens através de um esforço maior, através de uma disciplina maior. Então, se você vai para a academia, você tem uma plena consciência de que você não vai conseguir atingir seus objetivos do dia para a noite. Sim. De que você precisa colocar esforço naquilo que você está fazendo, de que vai ser desconfortável, e você sabe que não vai ser sentado no sofá comendo guloseimas que você vai conseguir
melhorar. Só que quando a gente coloca esforço pessoal em alguma coisa, isso vai condicionando a gente para outras áreas da nossa vida também. Então, por exemplo, eu sempre falo que uma pessoa que não consegue acordar no horário e cumprir o minuto heróico, muito provavelmente ela não vai conseguir fazer todo o resto bem no dia. Explica pro pessoal o que é o minuto heróico. Ah, ótimo. Minuto heróico é quando você se compromete a acordar em determinado horário e você levanta da cama na hora sem ficar enrolando. Sem ficar com sem soneca, fazer né? com soneca. Então tocou o despertador, levanta e vai fazer as suas coisas. E você pode aplicar em outros momentos do dia também. Então, por exemplo, eu vou, sei lá, vou assistir série até X horas e depois vou estudar. Você coloca um despertador, bateu o tempo, você não fica falando, eu vou ver mais um minutinho. Você vai e faz o que você precisa fazer. Que é o que todo mundo faz. Que é o que todo mundo faz. Isso enfraquece a vontade. Enfraquece a vontade. Então, o que acontece? O nosso apetite concupiscível, ele é muito atrativo. E todas as vezes que nós cedemos a ele, nós vamos enfraquecendo a nossa vontade. Então, todas as vezes que a gente vê um docinho que a gente sabe que não precisa comer e a gente come, a nossa vontade enfraquece. Só que a nossa vontade não enfraquece só pro docinho. Ela vai enfraquecer para a vida de oração, ela vai enfraquecer para a busca de virtudes. Só que, do contrário também, todas as vezes que a gente não cede a essas tentações do apetite concupiscível e a gente busca cumprir o que o apetite irascível quer, a gente fortalece nossa vontade para a vida de oração, para a busca das virtudes. Então, quando a gente olha um prato de doces e a gente fala, não, eu vou comer a minha comida certinho aqui porque eu preciso cumprir meus objetivos, você vai melhorar a sua saúde física, a sua estética, mas também na hora que você precisar fazer uma mortificação, você vai ter mais força. Na hora que você precisar fazer um jejum, você vai ter mais força. Na hora que você precisar largar tudo para rezar um terço, você vai ter mais força também. Porque tudo que a gente faz no dia vai influenciar em todas as áreas da nossa vida, não só no que a gente está fazendo. Então, quando a gente tem uma rotina de treino, a gente está treinando a gente está fortalecendo esse nosso apetite irascível. Estamos indo buscar um bem duradouro que é difícil de fazer, cujo preço é o desconforto. Então, quando a gente vai buscar outros bens duradouros, que são as virtudes, e cujo preço também é um certo desconforto, porque nenhuma virtude a gente consegue de graça, nós estaremos mais fortalecidos. E aí a gente vai conseguindo, através de pequenas coisas que a gente vai mudando na vida, que seja a vida de oração, seja uma vida ativa de exercícios físicos, uma vida de estudos, a gente vai fortalecendo todas as áreas da nossa vida. Por isso que eu sempre digo que não dá pra a gente negligenciar, por exemplo, a vida de exercícios físicos na nossa vida como católico. Porque, além disso, eu presenciei uma cena essas férias, né, que eu saí de férias, eu fui ver uma tia minha que eu amo muito, Renata, tem já idade, e a mobilidade dela, uma pessoa que era tão assim, ativa, a mobilidade dela hoje, eu precisei levar um andador para ela. E por que isso? Porque eu percebo que ela é uma pessoa que não praticava exercício. Sim. E aí você vai vendo que os seus músculos vão atrofiando, a perna vai atrofiando, etc, etc. Então, isso também foi um tapa na minha cara, porque eu olhei e falei, porque as pessoas elas buscam o exercício, não pela saúde, elas buscam o exercício mais pela questão estética. Né? Para você não engordar, para você não, enfim, ficar dentro dos padrões do que essa sociedade considera beleza, etc, etc. Mas o aspecto físico que a gente não vai ver hoje é aquilo que você falou da saúde. Sim. Você até vê quando você faz os exames, etc. Claro. Você vê que tem um reflexo da saúde, você não fica doente, né? Você raramente tem que tomar remédio, isso acontece com quem pratica muito exercício físico. Mas principalmente quando você envelhece. Com certeza. Você vai envelhecer bem, você vai envelhecer tendo a sua mobilidade, sem que depender das pessoas, porque é horrível você não poder levantar de uma cama, nem né? Então eu acho que isso também é muito importante, Renato. Claro. Renato, e como que você percebeu que havia algo mais importante do que só ter um corpo em forma? Como é que foi esse processo seu de conversão? É uma história meio longa, então espero que vocês tenham um pouquinho de paciência. Mas foi assim, eu entrei para a faculdade de Educação Física antes da minha conversão. Porque eu cresci em berço católico,
Mas, miseravelmente, por conta das minhas escolhas, depois da adolescência, depois do crisma, eu me afastei da Santa Igreja. E eu fiquei alguns anos afastado. Eu sempre fui uma pessoa muito ruim com rotina. Eu nunca gostei de rotina. Eu sempre gostava de uma vida em que eu tivesse todo dia alguma coisa diferente, então eu era muito inconstante. E, determinado ponto da minha vida, eu me vi muito magro. Eu era muito magro, isso afetava muito a minha autoestima e eu decidi entrar na academia. E assim, depois de alguns meses na academia, eu simplesmente me apaixonei pela musculação. Se tornou uma coisa essencial para minha vida. Eu abandonei o curso que eu estava fazendo de computação gráfica e entrei na faculdade de educação física. E aí eu comecei a perceber que, por conta da academia, eu estava adquirindo algumas virtudes que eu nem sabia que existia. Então eu odiava a rotina e eu passei a amar a rotina. Eu passei a perceber que ter uma rotina de treino, de alimentação, estava melhorando meu rendimento nos estudos, no trabalho, na minha relação até com a minha família. E eu fui percebendo aí já que os exercícios físicos estavam transformando minha vida de uma forma diferente. Mas até então ainda estava afastado da igreja. E aí eu entrei na faculdade de educação física, conheci um amigo meu lá de coração, o Renan, se estiver assistindo, um grande abraço, que também é católico. Ele era bem frequente na igreja, mas na época ele não era tão assíduo. E nós fomos nos convertendo juntos, né? Nós começamos a descobrir alguns vídeos na internet sobre a igreja católica, alguns padres muito bons. Começamos a compartilhar. Mas no além vocês começaram a assistir os vídeos? A gente começou a discutir sobre questões políticas a princípio, né? Depois foram para as questões. E aí a gente começou a achar alguns sites, como o do Padre Paulo Ricardo, por exemplo. Paulo Ricardo fantástico. Fantástico. Nossa. E assim, foi essencial na nossa conversão. Jesus por mais padres desse, Jesus. Por mais padres desse. Então assim, o Padre Paulo Ricardo foi essencial na nossa conversão e nós fomos nos convertendo juntos. E aí eu comecei a fazer um processo inverso. Eu comecei a me converter à igreja católica e eu comecei a deixar de lado a minha vida de academia, por mais que eu já trabalhasse na área. Então eu comecei a relaxar nos treinos, porque eu estava muito focado na minha conversão, entender a vida espiritual. E eu comecei a não compreender mais que aquilo também fazia parte da minha conversão. Que uma coisa não exclui a outra. Exato, eu comecei a excluir a academia da minha conversão, eu comecei a separar demais. E foi um erro da minha parte, mas tudo bem, fez parte do processo. Então eu comecei a não treinar mais tão bem, eu comecei a não estudar mais tanto quanto eu estudava sobre a minha área, e eu comecei a afastar uma coisa da outra durante meu período de conversão. Então foi mais ou menos o caminho inverso. Eu estava adquirindo virtudes na academia, aí eu comecei a me converter e deixei a academia um pouco de lado, por mais que eu ainda trabalhasse na academia. E aí foi quando começou a surgir esses primeiros problemas com a questão da pureza, que eu não sabia como lidar. E aí durante meu processo de conversão, eu fui começando a compreender que eu não precisava deixar de lado, mas que eu precisava integrar isso na minha vida de uma forma que não está no meio, né? Exato, a virtude está no meio. E aí que eu comecei a ter alguns problemas, inclusive, de saber o que eu queria dentro da musculação. Porque antigamente eu era muito ligado em fisiculturismo, eu queria trabalhar com esporte, estética para mim era mais importante. Não que eu não veja uma necessidade estética, eu acho que a estética ela é virtuosa até certo ponto, a beleza é importante. Mas a beleza leva a Deus, né? A beleza leva a Deus. E as pessoas elas não entendem, muitas vezes. Exato. Essa questão acha que é a sociedade do mimimi, né? Acha que é muito, sim. Mas não, a beleza ela leva a Deus. E você vê que as igrejas bonitas, por exemplo, você olha aquele templo, você fica num estado contemplativo. Uma liturgia bem rezada. Exato. A beleza, ela tira tudo para te conectar com Deus. E a própria beleza física que as pessoas buscam na academia, contanto que não seja exagerada, tem sua função. Claro que tem sua função. E aí eu comecei a, depois de um tempo, patinando, sem saber muito bem qual era o meu propósito no trabalho, eu comecei a perceber que tinha alguns amigos meus católicos que não treinavam, que me admiravam por treinar. Que eles falam, pô, seu shape tá legal. Eu lembro que tem um amigo meu, um grande amigo de coração, que ele me viu uma vez fazendo uma leitura numa missa antes de me conhecer. E uns meses depois eu conheci ele e ele falou, cara, eu lembro de você, daquele dia, porque eu vi você fazendo a leitura, eu falei, cara, precisa de mais católicos assim, fortes. A igreja precisa de homens fortes.
Então, assim, eu fui começando a compreender que os exercícios físicos, eles não são só para estética e saúde, mas eles também são necessários na vida dos católicos, porque eles são meio de adquirir virtudes e eles são meio de demonstrar força, principalmente para os homens. Então eu comecei a ver que tinha algo a mais. E eu comecei a estudar mais sobre virtudes. E eu descobri que todas as 4 virtudes cardeais você consegue englobar numa vida ativa. Então, a virtude da justiça, dar aquilo que é devido. É devido a Deus que nós cuidemos do corpo que Ele deu pra gente. Então, quando a gente vai pra academia, é um ato de justiça. Nossa, e é verdade isso, porque Sim. nosso corpo é templo do Espírito Santo. É templo do Espírito Santo. Nossa, isso é uma belíssima. É um ato de justiça cuidar do nosso corpo. Porque a gente está dando o devido cuidado àquilo que Deus nos deu como presente. Não é todo mundo que tem a vocação, a seta de fazer 50 mil mortificações, de ficar num jejum absoluto. A maior parte de nós tem que ter uma vida saudável. E é essencial. Então, provavelmente, se você quer ser um pai de família, ou um sacerdote, ou um leigo celibatário, você precisa ter saúde. Independente da sua vocação. Então eu percebi que, primeiro, é um dever de justiça a gente cuidar do nosso corpo. Segundo, prudência. Pensando na nossa vocação, um pai de família ele tem que ter força. Ele tem que ter força porque se a mulher dele está passando mal, ele precisa... Eu lembro que eu li um caso de um cara que tinha uma frustração muito grande porque a mulher dele passou mal e ele teve que chamar o porteiro para carregar ela até o carro. E assim, cara, a gente tem que pensar no futuro, porque toda hora a gente tem que ter ocasiões em que talvez seja necessário ter força. O emprego de força, né? O emprego da força. E também porque a gente nunca sabe o que Deus vai cobrar da gente, né? Me ajuda aqui. Prudência, justiça, temperança. Temperança é uma virtude essencial. Pensando em alimentação, a virtude da temperança ela é essencial, porque a gente não pode pecar pela gula, mas a gente também não pode pecar pela falta, né? A gente vê muitas pessoas que comem muito pouco, têm problemas de bulimia, essas coisas, enquanto outras pessoas têm problemas de obesidade. E assim, os alimentos foram dados pra gente desfrutar da maneira correta. Então, geralmente, uma pessoa que treina também tem disciplina para comer. E aí entra a virtude da prudência. E a virtude da fortaleza. O treino ele é desafiador, o treino ele é doloroso, ele é desconfortável. E ali a gente aprende a ter fortaleza, que é uma fortaleza que a gente vai precisar para outras situações da vida também. Mas eu acho que Deus é tão bondoso que ao final do treino você pode ter passado o desconforto que você passou, Sim. né? Então às vezes você carrega um peso. Eu, por exemplo, Renato, às vezes eu esqueço luva. E eu tenho a mão muito branquinha e eu já tô com a mão toda marcada já, por causa dos pesos. E causa realmente um desconforto, mas no final Deus te dá um enxoval de hormônios, né? Com certeza. Que fazem com que você tenha uma satisfação que parece que você, né, é a pessoa mais feliz do mundo naquele momento. Tendo empregado aquele esforço todo e tendo ficado ali 1 hora do seu dia, 1h30. Aquela sensação de dever cumprido, exato, né? Exato. Isso é fantástico. É que é diferente daqueles prazeres imediatos, como o prazer do doce, por exemplo, que é uma coisa que te dá muito prazer na hora, mas depois te dá uma sensação de arrependimento. Total, você fica, por que eu fiz isso comigo? Eu tenho essa questão, Renato, porque quando eu estou muito... eu tenho milhões de coisas para um dia, né? Além de cuidar da ordem, eu cuido de outros lugares, eu sou advogada, tenho família, então você quase não tem tempo para... Mas quando acontece isso comigo, deu uma válvula de escape, você pegar um doce, comer um doce e por conta disso eu sei que eu engordei. Eu fui num casamento e os doces estavam lá, misericórdia, né? E aí depois você fala assim, por que eu fiz isso? Por que eu fiz isso? Porque assim, você está empregando um esforço absurdo. É a mesma coisa que o pecado. É a mesma coisa que o pecado. É impressionante. Você fala assim, meu Deus do céu, por que eu fiz isso? Por quê? Então, eu acho que a academia, ela te ajuda. Gente, a gente tem que sempre
levar em consideração que a gente é composto de corpo, alma e espírito, né? A sua relação com Deus, do seu corpo e da sua alma resulta uma relação com Deus. Com certeza. Né? Então, as três coisas precisam estar em consonância, né? Às vezes a pessoa não está bem psicicamente. Sim. E ela não vai conseguir olhar para o sobrenatural. Com certeza. Porque o psique dela está só nas coisas do mundo, né? Então, eu acho que a academia, ela te ajuda muito a sair desse ciclo do psique, sabe? Para ir para o lado espiritual, assim. Com certeza. Para te disciplinar. E aí, Renato, daí você começou a fazer da sua vida um equilíbrio entre... Um equilíbrio. Eu comecei a ver que, peraí, eu não preciso rejeitar a academia, eu não preciso deixar a academia em segundo plano. Eu posso unir as coisas. Então eu comecei a ver que grandes santos, claro, eu não estou me comparando nem um pouco com eles, mas grandes santos utilizavam de coisas do cotidiano que normalmente as pessoas achavam que não tinham nada a ver com santidade, para promover a santidade. Santa Teresinha. São João Bosco é um dos grandes exemplos para mim. Então ele usava o teatro para atrair os jovens e utilizava do teatro para evangelizar, né? O próprio Fulton Sheen, né? Ele usava uma coisa que é um grande instrumento do mal, que é a televisão, e ele utilizava isso para evangelizar. O próprio Padre Paulo Ricardo foi um dos pioneiros com a internet, como nós estamos fazendo aqui agora. Então eu falei, por que não com a academia? Por que a academia não pode ser um meio de evangelização? Por que a academia não pode ser um meio de mostrar que a gente não está aqui só por estética, não está aqui só por vaidade, mas está aqui para adquirir virtudes, para se tornar melhor, para melhorar a nossa relação com Deus? E aí eu fui começando a criar esse projeto na minha cabeça do personal católico. Eu falei, talvez eu não consiga evangelizar pessoas da academia ou de fora da academia, mas eu posso ajudar católicos a serem melhores católicos, pais a serem melhores pais, filhos a serem melhores filhos, até sacerdotes a serem melhores sacerdotes. Eu lembro que uma vez eu recebi uma mensagem de um sacerdote que eu quis chorar, porque eu comecei a fazer vários posts sobre virtudes e exercícios físicos, e ele mandou uma mensagem para mim me agradecendo, porque ele falou que ele começou, através dos meus posts, a cuidar melhor do corpo, a fazer caminhada todos os dias, a emagrecer, e que ele estava se tornando o melhor sacerdote por causa disso. Eu fico até emocionado de contar essa, porque eu nunca imaginei, cara, tipo, ele tá se doando mais pelas almas, de uma forma melhor, por conta de eu ter inspirado eles com meus posts, e tipo assim, a magnitude dessa mensagem dele que me deu coragem de falar, cara, eu preciso dedicar a minha vida para isso. Eu preciso fazer do meu trabalho uma forma de levar as pessoas para Deus, ou de melhorar a relação das pessoas com Deus. Que fantástico, Renato. Que trabalho lindo. Parabéns, muito meu caro. Obrigado. Às vezes eu encontro o Renato na academia. Sim. Porque eu malho na mesma academia que ele dá aula. Sim. Só que eu vou em várias redes, né? Várias unidades, perdão. Sim. E ele fica numa rede que é ali no Itaim, né, Exato. Renato? E quando eu vou no Itaim, eu vou lá com ele. E, gente, eu vou dizer pra vocês, quando eu chego na academia, eu mando mensagem pra ele. Sim. Porque você se sente bem de saber que tem dentro da academia uma pessoa que pensa como você. E que você não tá lá sozinho, entendeu? Porque eu acho também, Renato, isso eu acho interessante a gente falar, tem muita gente que não vai na academia por um ambiente hostil. Exatamente. Né? Você olha lá, as pessoas se olham no espelho o tempo todo, Sim. Conversam coisas que você muitas vezes não quer ouvir. Exatamente. Né? Então, assim, você vê outro dia, Renato, sinceramente, eu vou contar uma. Eu tava na academia, na esteira. Passou uma moça, o rapaz que estava do lado da minha esteira, ele falou um negócio tão ofensivo que eu olhei pra cara dele assim, sério, eu fiquei tão indignada, Sim. que eu olhei pra cara dele assim, ele morreu de vergonha porque, entendeu? Percebeu que eu tinha ouvido. E aí um ambiente que você fala assim, meu Deus, eu, assim, quando eu encontrava com ele, eu saía pro outro lado, assim, né? Porque você acaba
sentindo mal. Se sentindo mal. Por exemplo, você fala assim, meu Deus, não é por isso que eu tô aqui, não é para ver esse tipo de coisa, Sim. ou né, para sofrer esse tipo de coisa, eu tô aqui para fazer um exercício físico, né? Eu só quero melhorar aquilo que você falou. Sim. Então, muita gente não vai na academia por causa disso. Sim. E aí, o que você fala para essas pessoas? Como é que o que a gente tem que fazer, né? Então, eu tô acostumado a ver esse tipo de coisa também, por eu trabalhar em academia. Às vezes tem alunos que vêm com alguns papos pra mim que eu já tenho que cortar. Então, assim, eu não tenho vergonha, às vezes, de falar, cara, eu sou católico, eu não quero saber desse papo. Você fala assim. Tem que dar na lata, às vezes, pros alunos, pra eles entenderem que esse tipo de papo eu não quero. Às vezes eu falo de forma educada, claro, mas assim, tipo, não, isso comigo não. E uma coisa que eu falei para um amigo meu uma vez que ele veio me falar que ele não ia pra academia por causa disso também, por causa da forma como as pessoas se vestem e tal. E eu disse, cara, se você não for pra academia por causa da forma como as pessoas se vestem, você também não vai poder sair na rua. Porque, infelizmente, não é só na academia. Se fosse só na academia, não tinha problema. Você pode treinar em casa. Mas, assim... Na praia também. Na praia. Isso, eu queria até aproveitar essa questão da modéstia pra gente falar essa questão da praia, né? Porque eu tenho percebido que as pessoas vão pra academia como elas vão pra praia. Não, elas vão pra praia. E eu tive no Rio de Janeiro agora, pra visitar essa minha tia, e eu fui na academia lá no Rio de Janeiro, em Copacabana. E tava, assim, lotado de gente, lotado. Mas, assim, as pessoas andam praticamente nuas. Exatamente. E os católicos, e eu já vou deixar essa deixa também para falar disso, acham que é normal a gente, como católico, ficar de biquíni na praia, pelado na praia. O pessoal acha que é normal. E acha que fala assim, imagina, né, que eu não posso ir. Gente, não é normal, é pecado mortal isso. Você tá levando os outros a pecar. Você tá pelado, né? Então, assim, a gente precisa entender isso, porque outro dia eu vi algum desses padres respondendo uma moça que perguntou, posso ir de biquíni na praia? Ele falou assim, minha cara, você tá pelada, você vai ficar pelada, é pecado mortal. Sim. Então, assim, a gente precisa ter um desconfiômetro, né? Coloca o biquíni de baixo, coloca uma roupa por cima, tira a roupa. Eu tenho muita dificuldade, eu não gosto eu tenho muita dificuldade, assim. Mas eu vou praticamente vestida na praia. Mas é uma coisa que é necessário, né? É necessário. É o que a gente tava falando, a virtude está no meio. Você não precisa ir com roupa social pra praia. Exato. Né? Assim, o mínimo de decoro possível. Exato. Você está num ambiente que é um pouco mais permitido, você está com menos roupa, mas também não é festa, né? Exato. É uma loucura. Você tem que encontrar o meio termo. Existem hoje muitas lojas que vendem roupas modestas para praia, para academia. É um pouco novidade, tem que dar uma pesquisadinha, não vou lembrar agora de cor, mas é essencial você buscar esse tipo de moda que seja uma coisa condizente com o ambiente, mas que também não seja imodesto, né? Que vai você pecar. Porque realmente isso pode gerar, assim, problemas, né? Escândalos, e isso pode fazer o outro pecar, né? Em que pese você não tenha como mandar no olhar do outro, aquela história toda que a gente falou, né? Mas se você puder minimizar a questão, né? Já ajuda muito. Aquilo que você falou. E voltando para essa parte da academia, tem algumas técnicas, além daquela da mortificação que eu falei, que são essenciais. Uma bênção que veio dos céus é o fone de ouvido. Porque ele te tira um pouco do ambiente que você tá e você consegue focar naquilo que você tá fazendo. Então, assim, uma coisa que eu falo pra galera, gente, vocês estão treinando, treino é foco no treino. Então, às vezes o cara tá fazendo exercício aqui e tá com o celular aqui. Cara, você não está treinando, você tá mexendo no celular e mexendo no braço. Foca no músculo. Imagina o músculo que você está trabalhando, mexendo. Então, assim, você pode entrar na internet e pegar fotos dos músculos, ver como que são as fibras, e aí quando você está fazendo, você imagina o músculo mexendo. Isso, além de te ajudar a ter mais consciência corporal e te deixar mais focado no treino, te causa relaxamento. E você não vai pensar no que você está ao redor. Exato. Isso que eu falo, eu posso estar com a tentação que for. Na hora que eu boto uma barra com 60 quilos de cada lado e agacho, misericórdia, eu não tenho tempo para pecar.
É ali, eu tenho que levantar essa barra, senão eu vou morrer aqui. Senão eu vou me machucar. Eu tô no supino com um monte de peso, eu não tenho tempo pra pecar. É verdade. Então, assim, dá o seu melhor no treino e foca no que você tá fazendo, que isso já vai te ajudar 50% a não ficar olhando para as pessoas, de uma forma como elas são vestidas. Isso já ajuda muito. Foco no treino. Você tá ali pra treinar, você não tá ali pra ficar olhando o celular, você nem não tá pra ali passear, pra nem pra fazer amizade, nem pra... Vá, faça o treino que você tem que fazer no máximo de intensidade que você vai conseguir. Pense no músculo que você está trabalhando. Isso já vai te ajudar 50%. O fone vai te ajudar muito também, porque você se isola, você não vai ter conversinha. Você sabe que eu ouço muito quando eu tô na academia, ainda tenho que fazer exercício depois do treino, né? Que você faz exercício de aeróbico. Sim. Padre Paulo Ricardo. Eu assisto a maioria dos programas dele na academia. Isso impressionante, legal. Porque é uma maneira que eu tenho de conseguir tempo para fazer isso. E assistir vários programas dele isso na esteira. É impressionante isso. É legal que você já está juntando duas coisas ótimas. Você está cuidando do seu corpo e da sua alma também. Porque, Renato, olha que impressionante. Também tem um outro aspecto, pessoal, que é o seguinte: o cristão, para ele rezar, ele precisa estar exatamente concentrado em Deus. Sim. Como a gente vai fazer para se concentrar em Deus num mundo louco como a gente tem? Então, assim, que passam 500 milhões de pessoas ao seu redor, em ambientes hostis. De hiperestimulantes. Exato. Você, cheio de problemas, né? A gente está aqui agora, a gente está pensando na reunião, eu tenho uma reunião às 3 horas, estou pensando numa reunião que eu tenho daqui a pouco. Então, assim, a gente está sempre se adiantando e acaba que tem uma vida meio maluca, assim, né? Então você acaba não conseguindo se concentrar. O que acontece comigo na academia que eu acho que também deve acontecer com muita gente? Como você faz um esforço físico muito grande e obviamente tem a endorfina, né? Você tem aquela sensação de relaxamento, digamos assim. É um momento que eu consigo rezar, acreditem se quiser. Nossa. Muitas vezes em cima da esteira eu consigo, ou da esteira ou de outro, eu consigo. Musculação é mais difícil, porque na musculação você tem que se deslocar, você tem que pegar os pesos, etc. Que eu também gosto muito, mas na esteira eu consigo conversar ali com Jesus. E de uma maneira, assim, acaba que aquele povo que está em volta some. Sim. Porque eu já estou numa sensação física que já não é aquele desconforto do começo, sim. Mas já é aquela satisfação do final. Exatamente. E aí você tem um relaxamento que faz com que você possa se concentrar naquilo que você queira. Com certeza. E aí eu costumo... eu acho que eu contei pro Gabriel outro dia, né? Que eu tava na esteira e às vezes eu faço meditação. Porque ali eu consigo me concentrar. E eu acho que é muito interessante a gente ter essas táticas, né? Com certeza. Porque uma coisa que acontece muito hoje é que nós somos hiperestimulados. Redes sociais, mais um monte de coisa que nós vamos consumindo, vão deixando a nossa mente uma bagunça. Tanto que hoje a nossa sociedade é campeã de ansiedade, depressão, Nossa, é verdade. doenças mentais. Verdade. Porque a gente tem muita coisa o tempo todo. Então, se a gente parar para imaginar a época, sei lá, dos nossos avós, bisavós, eles iam pro trabalho, voltavam para casa, aí a casa tinha, quiçá, se eles tivessem condições, uma TV, uma mesa, cadeiras, com sorte também existiam alguns livros. Então, assim, hoje em dia a gente tem tanta coisa, mesmo as pessoas com condição mais humilde, tem tanta coisa para consumir. Então, com o celular, você consegue ver 1001 coisas em um dia. Exato. Que isso você mexe com a nossa cabeça. Né? A gente não consegue ter foco pra nada. É verdade. Então, eu tava estudando algumas coisas sobre marketing digital e o pessoal fala que, você vai fazer um vídeo, os seus 3 primeiros segundos de vídeo você tem que atrair a atenção da pessoa. As pessoas não têm paciência para ver as coisas, de tão hiperestimuladas que elas estão. E quando você tá na academia treinando, você é obrigado, para fazer um treino bom, você é obrigado a esquecer tudo o que está acontecendo e focar ali. O pessoal da luta fala muito isso também, eu recomendo muito, façam lutas,
artes marciais. Eu tava conversando com um amigo nesse fim de semana e ele falou, cara, eu tô no jiu-jitsu, há 1 hora que eu tô no jiu-jitsu eu não consigo pensar em trabalho, eu não consigo pensar em vida financeira, eu não consigo pensar em nada. Eu só tô ali. Outro, né? Eu só preciso me livrar do cara que tá em cima de mim e tirar o que ele tá fazendo comigo, só. E quando eu saio de lá, eu saio tão relaxado e tão pronto para resolver meus problemas. E a academia, os exercícios físicos... Eu falo mais da academia porque eu sou da musculação, mas eu englobo todo tipo de exercício nisso. Esportes coletivos, futebol, vôlei, uma arte marcial. É excelência. É excelência de esporte a musculação. Com certeza. Então você... É obrigado, se você for fazer bem, é claro, tem as pessoas da academia que não conseguem desligar das coisas e treinam mal, mas se você treinar bem, você é obrigado a esquecer tudo para treinar bem. E eu percebi o seguinte também, isso ajuda muito. Levar o celular nem sempre é bom. Nem Às vezes sempre é bom trancar ele no armário. Exato. Para você poder fazer a execução dos exercícios, porque as pessoas te chamam e como você tem aquele imediatismo de ter que responder tudo, responder na hora, você não dá o intervalo de tempo que você precisa para a musculação, para o descanso, ou você descansar mais. Você foca. Renato, antes de terminar com você, meu caro, eu acho que a gente teria assunto para falar aqui, com certeza. Vários programas. Eu já vou te convidar para voltar. Opa, que felicidade! Para que a gente converse com certeza. mais sobre tantas coisas que eu acho que são necessárias. Eu queria, assim, primeiro que você falasse para o pessoal que quer emagrecer ou que quer entrar num ritmo de vida regrada. Sim. Essa pessoa que não tem aí nenhuma noção do que fazer, né? Enfim, o que você pode aconselhar? Para essa pessoa, o que ela pode fazer para ela começar a adquirir essas virtudes, ela começar a ter uma vida regrada de exercício físico? Eu recomendo o seguinte, não vá com muita sede ao pote, comece com pouco, porque quando você muda o seu estilo de vida, seja na alimentação, seja no exercício físico, você está mudando não só um hábito, mas é um conjunto de hábitos. Então, por exemplo, você está indo para academia. Primeiro hábito, sair de casa para ir para academia. Segundo hábito, treinar e se acostumar com os desconforto. E ir para academia é a coisa mais terrível Exato. que tem. Depois que você está lá, você agradece a Deus. São mas para um conjunto de hábitos de uma vez. Então eu vejo muita gente que está desesperado para emagrecer e quer treinar 6 vezes na semana, 3 horas por dia e vê que aquilo é muito difícil. Então assim, comece aos poucos. Se você não tem experiência, vai devagar. Começa com 3 vezes na semana, mas se comprometa. Minuto heróico, lembra? Se eu coloquei que 10 da manhã eu vou pra academia, deu 10 da manhã eu vou largar tudo que eu tô fazendo e eu vou pra academia. Então assim, se comprometa, mas se comprometa no começo com pouco. Porque aí você vai conseguir criar... É muito mais fácil uma pessoa ficar 1 ano indo 3 vezes na semana na academia do que ela se comprometer 6 vezes na semana e desistir no primeiro mês. Uhum. É muito melhor se você conseguir criar esse hábito e mais pra frente, se você vê que você consegue, você ir aumentando. Então assim, não tenha muita ganância, não tenha muita pressa, porque uma coisa que é muito comum com quem começa a treinar é ter pressa para ter resultados. Mais importante do que ter resultado é você criar o hábito. Constância, né? A constância, porque acontece muito de, por exemplo, as pessoas fazerem dietas malucas para emagrecer, porque quer emagrecer rápido e depois engorda 2 vezes mais. Mas se você faz uma dieta regradinha, bonitinha, não tão doida, você pode demorar mais para emagrecer, mas você vai aprender a comer diferente, você vai aprender a gostar do processo. E é a mesma coisa com o treino. Então, vai devagar, se você não está acostumado, se você não gosta, procure uma modalidade diferente. Eu sempre venho na musculação, porque realmente é a excelência dos exercícios físicos. Mas de repente a pessoa vai conseguir ser constante no vôlei. Assim, não tem exercício melhor do que a musculação. Não tem exercício melhor do que a musculação. Ela cria o músculo no lugar da gordura, ela troca. É que na realidade... Te impede de ficar flácido. Na realidade, o que acontece? O músculo ele custa muita caloria para ser mantido. Então se você for ver os fisiculturistas, alguns deles comem tipo 12 mil calorias por dia para manter o peso, sabe? Eles comem muito mais do que um obeso, às vezes, que tem muito mais peso do que eles. Porque o músculo ele é muito custoso, até por isso que é tão difícil de ganhar músculo. Ele custa muita caloria para o corpo. Só que quando você ganha músculo, consequentemente, a sua taxa metabólica basal, que é o quanto você queima de caloria para manter, aumenta. Então,
a coisa mais benéfica é você ter mais músculos, porque eu tô aqui parado, queimando mais caloria do que uma pessoa com o mesmo peso, mas com menos músculo. Entendeu? Porque os músculos custam muita caloria. Então, o melhor caminho para emagrecer é a musculação. Isso porque propriamente fazer o aeróbico, né? O aeróbico, se você conseguir fazer os dois, aí é o melhor dos mundos. Sim. É o melhor dos mundos. Renato, que fantástico. Deixa eu te fazer uma última pergunta. Claro. O que você acha da refeição livre para as pessoas que têm? Porque, gente, não adianta só você também querer malhar 6 vezes por semana e se não tiver uma dieta equilibrada com mínimo, nutricionistas, né? E eu acho que a dieta também ela funciona muito bem no sentido de virtudes, né? Sim. Porque você pode fazer escolhas menos prazerosas por escolhas mais temperança. por escolhas mais, assim, diríamos, nutritivas. Né? Então, ela ajuda bastante se você tiver coragem e força, né? O que você acha da refeição livre, Renato? Eu acho que a refeição livre ela é muito boa se ela for planejada. Sim. Então, assim, o que acontece? As pessoas às vezes confundem, eles falam muito do dia do lixo, né? Na realidade não é o dia do lixo, mas é a refeição do lixo. Porque senão o pessoal acaba comendo o dia inteiro, bagunça toda a relação hormonal e tudo que você fez você acaba desperdiçando. Mas assim, eu acho que a refeição do lixo ela é boa por vários fatores. O fator de ansiedade, ele é muito bom, porque às vezes as pessoas que não estão acostumadas com uma dieta sentem muita necessidade de comer alguma coisa. Falando, não vou comer isso nunca mais. Exatamente. E aí fica desesperado e larga desesperado. Tudo, né? Ela é boa porque ela ajuda muito a manter a constância, mas você não pode pensar em fazer uma dieta pensando na recompensa da refeição livre. Então às vezes você fala, vou fazer tudo certinho para poder comer uma pizza no fim de semana. Não, eu vou fazer tudo certinho para cuidar do meu corpo. A pizza no fim de semana é um bônus. E assim, a nossa religião católica, graças a Deus, diferente de algumas outras religiões que são mais escrupulosas, é uma religião que tem festas. Então assim, é legal você comer uma refeição livre com seus amigos. Você não precisa sair com seus amigos católicos e ficar ali na saladinha. Porque você vai ser o chatão da turma também, isso não vai dar um bom exemplo. Mas também não vai dar um bom exemplo você comer igual um doido. Então assim, a gente tem que mostrar que a gente é saudável, mas que a gente é normal também. Que a gente não é atleta. Atleta é outra história. Atleta pode ir pra casa, festa de casamento com marmitinha ali que eu não vou julgar. Mas assim, nós precisamos mostrar que nós somos normais. Que nós vamos sair pra comer um bolo, que nós vamos sair pra comer uma pizza. E se a gente regra a nossa alimentação durante a semana, aquilo não vai afetar. Não vai afetar. É o conjunto todo que rege. Então, assim, dá exemplo. E impede as crises compulsivas também, né? Impede as crises. Porque eu percebo isso em mim, Renato. Quando eu fico muito tempo eu emagreço muito, fico muito tempo sem comer doce. De repente, se eu experimento um doce... Dá uma compulsão. Só quero comer aquilo, E eu acho que essa refeição livre vai ajudar muito na minha entrega. Com certeza. Porque você fica ali, legal, você tá comendo uma coisa mais gostosa. E é uma vez na semana. E faz bem. Às vezes você tá com seus amigos, você tá com a sua família. Você não vai ser o chatão da mesa que tá comendo tudo diferente. Então, eu sou muito a favor da refeição livre, planejada, não de qualquer jeito, não qualquer coisa, não o tempo todo. Mas assim, eu fui fiel a semana inteira. E nós não somos de ferro também, né? Tem algum dia que a gente pode estar triste com alguma coisa, pode estar chateado, acontecer algum problema muito grave, a gente fala, hoje eu precisava de um chocolatinho. Esse chocolatinho todo dia vai fazer muito mal para nossa vontade. Mais uma vez na semana que a gente está triste, Santo Tomás de Aquino fala, né, que nos conselhos dele para vencer a tristeza, eu gosto muito de 2. Um é comer e outro é dormir. Então assim... dormindo você não peca, né? Dormindo você não peca. Então assim, se você tem uma rotina regrada, não vai te fazer mal comer uma bobaginha assim de vez em quando. Então, tô legal, como certinho a semana inteira, mas, tive uma semana do cão, eu queria comer um lanche. Eu sou muito fã de hambúrguer, pizza, essas coisas. Às vezes me dá um relaxamento, uma tacinha de vinho, um cheeseburger.
mas eu comi certo a semana inteira, aquilo não vai me afetar. E vai me trazer é um prazer lícito, se moderado, né? Claro. Se moderado é um prazer lícito. Isso é interessante você falar, é um prazer lícito. Lícito, se moderado. Exato. Se moderado. Então, assim, eu sou muito a favor, porque você consegue, às vezes, não só ter o prazer da comida, mas você consegue encontrar no alimento moderado uma ajuda para algum momento da sua vida, ou para você se divertir com seus amigos, ou para você descansar mesmo. Então, como às vezes eu tô exausto, minha semana foi muito cansativa, e às vezes eu comer um pedacinho de pizza ali com uma tacinha de vinho, é tudo que eu preciso para dormir bem. Então, eu recomendo, modere a alimentação, modere o que você come durante a semana, e não vai ter problema você comer alguma coisa diferente com os amigos, ou às vezes até para você dar uma relaxada. Que bacana. Renato, e como é que o pessoal faz para te encontrar? Se eles quiserem, bom, agora eu vou mudar de vida, quero a partir desse podcast tentar, enfim, fazer um trabalho. Sim. Como é que eles fazem para te encontrar? Porque o Renato é excelente. Muito obrigado. Vocês podem entrar em contato comigo lá no Instagram, @opersonalcatólico. É só me mandar uma mensagem lá no DM que eu respondo. Eu tenho diversos tipos de atendimento. Eu atendo com personal presencial aqui na região do Itaim Bibi, mas eu também atendo bastante alunos de consultoria online. Então eu mando planejamento de treino, planejamento de rotina. Geralmente eu faço uma anamnese de toda a rotina do dia da pessoa, não só montar o plano de treino, mas eu vejo como que é a vida da pessoa do momento que ela acorda até o momento que ela dorme. E eu vou mudando ali mensalmente um ou outro ponto, não de forma agressiva. Mas a pessoa vai ter um programa de treino montado, vai ter um suporte e ela vai ter também uma ou outra coisinha pequena que eu vou mudar no dia dela, que também vai fazer a diferença no tempo. Então, me chame lá no Instagram e vamos mudar de vida, né? Agradar mais Nosso Senhor cuidando da nossa máquina. Olha que bonito, que exemplo bonito, meus irmãos. Então eu acho que é isso aí. Antes de terminar, eu preciso falar dos nossos patrocinadores que eu não falei no começo. A gente tem patrocinadores, pessoas que nos ajudam a evangelizar, a Associação Regina Fidei, nosso parceiro, nos ajuda. A gente nem fala patrocinador, na verdade são parceiros que confiam na nossa evangelização e na maneira como a gente leva a doutrina católica para vocês. E então, assim, façam suas inscrições lá no site da associação. E a Livraria Vozes, no qual eles nos dão bastante exemplares de livros e também confiam na nossa maneira de evangelizar para serem distribuídos aqui para vocês. Na próxima podcast já vai ter com certeza uma obra para a gente estar sorteando aqui para vocês, tá bom, meus irmãos? Então, eu acho que é isso, Renato. Fique com Deus, meu caro. Muito obrigado, fui muito feliz de ter vindo aqui, obrigado pela oportunidade. Imagina, a gente fica feliz de poder passar para os irmãos essa luta, né, que começa no corpo e termina na alma, ou começa na alma e termina no corpo, tanto faz, mas essa luta de um católico para servir a Deus, tá bom? Fiquem com Deus, meus irmãos, que Deus abençoe a todos, até o próximo podcast, e olha, essa semana aí vai ter live, a gente vai começar com as lives, tá bom? Vocês vão ficar bem felizes com o conteúdo que a gente vai trazer. Até logo, fiquem com Deus.